Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai estar com a aula de Ciências da Religião, tá certo? Vamos seguir naquela linha que a gente já vem há algumas aulas, que é falando sobre a violência e conhecendo melhor alguns tipos de violência. Hoje a gente vai estar abordando a violência sexual. Na atividade de vocês tem um pequeno texto que dá um pouco de exemplo a respeito desse tema e para abrir um pouco a mente de vocês a respeito. A violência sexual ela é assim, algo muito sério, muito grave de se falar até. Eu vou ler aqui um pouco do texto para a gente poder acompanhar junto. Crianças e adolescentes são abusadas constantemente. No entanto, raramente se vê a punição de quem comete esse delito. É uma coisa que acontece assim diariamente, infelizmente, a gente pelos números, pelos dados, a gente vê que é uma coisa que diariamente acontece e que infelizmente a grande maioria dos casos fica impune, fica escondido, fica omitido. Muito assim, as crianças e adolescentes que sofrem esse tipo de violência, alguns têm vergonha de falar o que está acontecendo, de chegar para alguém, conversar. E muitos às vezes não sabem nem o que é que está acontecendo quando acontece com crianças. Eles não sabem nem o que é aquilo, o que é, por que está acontecendo. Isso é normal? Será que é assim mesmo? Às vezes não sabe nem o que é, mas está passando por uma violência sexual. É uma coisa que vai trazer muitos traumas, com certeza, porque a criança ela pode no começo não saber o que é que está acontecendo, mas ela vai crescendo, vai aprendendo e vai conhecer a respeito e vai saber o que é que aconteceu com ela. E infelizmente muitos dos casos que são relatados, que são divulgados, é que o agressor geralmente é uma pessoa muito próxima da criança. É uma pessoa da família, é uma pessoa de dentro de casa mesmo, às vezes um amigo próximo que tem acesso à casa. Então aí se torna mais traumático ainda, porque geralmente a agressão vem de uma pessoa que aquela criança confia. E assim torna-se uma coisa até triste, porque a criança ela é totalmente vulnerável, então assim, quando a criança ela confia numa pessoa, aquela pessoa chegar e violar essa segurança que ela tem sobre ela, é uma coisa muito triste. Então assim, vocês vão ler a respeito e tem umas questões para vocês responderem que entra muito no tema. São só 6 questões. A questão número 1, eu pergunto o que é pedofilia e quais consequências esse crime pode trazer para uma criança ou adolescente. Muitos de vocês vão até já vão saber responder essa pergunta já por conhecimento, porque é um tema que geralmente ouve se falar muito. Mas quem não souber encontrar as palavras para definir, pesquisa na internet, lê a respeito, não só copia e lê e copia não. Lê, estuda, conhece e depois copia. A questão 2, qual a diferença entre abuso sexual e exploração sexual? Existe uma diferença entre esses dois. Então você pesquisa na internet sobre um, pesquisa sobre o outro, porque aí você vai ver qual a diferença que existe entre os dois tipos de violência. Na questão 3, como saber se está sendo vítima do abuso sexual? Essa questão ela pode ser de resposta pessoal, como pode ser feita a pesquisa. Se você conhecer a respeito, você já tiver ouvido relatos, então você vai falar o que você sabe, o que você conhece. Se não, você pesquisa na internet. A questão 4. É possível prevenir esse tipo de abuso? Como? É preciso você explicar, não adianta você só responder sim ou não. Tem que dizer o porquê. Como você acha que pode ser prevenido esse tipo de abuso? Ou se você acha que não, você vai explicar por que você acha que não tem como ser evitado. A questão 5. O que deve ser feito caso seja vítima de abuso sexual? Então aí você vai explicar o que essa pessoa pode fazer se ela for vítima desse tipo de abuso, quais medidas ela deve tomar, como ela deve agir, como deve proceder,
o que você, assim, se você puder falar o que você acha que a pessoa deve fazer, até seria bem mais interessante. Mas se você não tiver as palavras para falar, você pode fazer a pesquisa também. E a questão 6. Você já ouviu falar sobre algum caso na nossa cidade ou região? Você já ouviu falar a respeito do abuso sexual, da violência sexual com crianças aqui na nossa cidade ou aqui na região próxima? Se você já ouviu falar algum caso, aí você relata mais ou menos rapidinho, não precisa fazer um texto longo. Conta um pouco da história, o que é que você ouviu falar, como foi, se foi aqui ou se foi em outra cidade. Mas fala um pouquinho a respeito. É um tema muito interessante, muito... É triste? É. É uma coisa muito triste, é uma realidade muito triste, porque é uma coisa real. Mas vocês aproveitem essa pesquisa. Não só leem para buscar as respostas e copiar, não. Estudem o tema, porque assim, é uma coisa que infelizmente pode acontecer com qualquer um. É uma coisa que pode acontecer com você, com a pessoa do seu lado, da sua família. Então, assim, é uma coisa que você, quanto mais souber, melhor. Porque se um dia acontecer com uma pessoa próxima, você vai saber como proceder, você vai saber como ajudar, você vai saber como fazer alguma coisa pelaquela pessoa. Então, assim, busquem estudar, não só ler em busca de respostas, tá certo? É interessante, sim, tem muita coisa mesmo a ser estudada a respeito, tá bom? Qualquer dúvida que tiver, pode me procurar no privado, manda pergunta. Se não entendeu alguma questão, pode me perguntar também. Se tiver dúvida onde procurar essas respostas, também pode me perguntar, que eu estou à disposição total para ajudar vocês, tá certo? Um beijo para todos, fiquem com Deus, se cuidem, até em breve, se Deus quiser.